E quando chega no conselho tutelar, quando o conselho tutelar tem que agir, é porque a gente já falhou. Já tinha perdido a criança, a gente já tinha perdido o adolescente, a gente tinha perdido a família. E isso é muito caro pra mim. Pessoal, vou contar uma história aqui pra vocês agora, de uma experiência minha com 2 alunos meus, que vai ajudar vocês a entenderem o que eu faço hoje. É uma história que impactou muito a minha vida, porque são 2 histórias únicas, né? São um pouco parecidas, mas essas 2 são únicas. Eu tive 2 situações na minha carreira, ao longo aí desses 13 anos, onde eu fui chamado numa... Como é que fala, gente? Não é no presídio, né? Mas era uma estação de presídio, de detenção para menores, eu esqueci o nome agora. Nessas unidades de detenção para menores infratores. Onde eu fui chamado para intervir em situações com alunos meus que tinham sido presos. A primeira história, os 2 alunos, quando eu fui chamado, eles já não eram mais meus alunos em sala de aula, né? Eram alunos que tinham passado por mim, e que muito tempo depois, né, aconteceu alguma coisa, eles foram presos e eu fui chamado pelo conselho tutelar porque eles me chamaram, né? Então era uma solicitação dos alunos. Um deles tinha cometido um crime mais grave, né, nessa primeira situação, e eu havia sido chamado pelo conselho tutelar, a pedido desse aluno, para mediar uma situação onde ele teria lá que tomar uma decisão, falar algo, enfim, confessar, fazer lá o que tinha que ter sido feito, né? E eu seria o mediador para ir lá na cadeia, ter que ir lá na cadeia, lá nesse presídio de menores, e dizer para esse aluno, falar, olha, fulano, né, não faz isso, vai por esse caminho, vai ser melhor, você vai ter mais consequência, mas isso vai ser melhor, né? E a minha função era essa. Eu confesso que, apesar de eu sempre ter tido uma segurança muito grande, sabe, para lidar com os meus alunos, com os desafios, primeiro, eu nunca tinha entrado num presídio, né, num local como esse. E quem já entrou num presídio, num espaço de detenção assim, sabe que só a entrada, gente, já é uma coisa meio constrangedora, porque tem muita revista, é bem pesado, assim, né, não é uma situação legal, não, né. E, pois bem, fui, mas assim, um coração meio apertado, meio acelerado, e não sabia nem em que situação estava esse aluno, porque esse aluno eu acho que já fazia uns 2 anos que eu não via, que ele não era mais meu aluno. Quando ele era meu aluno, ele era era num local assim bem vulnerável, né? De classe bem baixa, então havia ali já um sofrimento material muito grande, o aluno ele era muito agressivo, ele desrespeitava o tempo todo, a aula era difícil com ele, enfim, então não era um aluno fácil, não era, né? Tanto que a gente tinha embates muito fortes, né? Em uma das situações que eu estive mediando ali, esse aluno me agrediu, porque eu tive que segurar, conter ele, que tava com um pedaço de vidro, com um pedaço de garrafa, um pedaço de vidro tentando no pátio da escola ali, agredir um outro aluno, e eu fui conter ele porque ele ia matar o outro. Ele é um aluno, assim, realmente bem agressivo, maior, assim, que os demais. E ele me agrediu bastante ali, eu só queria segurar ele não tava com raiva de mim querendo me agredir, mas ele acabou me agredindo muito, e eu lembro que eu acabei no chão, assim, segurando, contendo ele, e ele cuspindo na minha cara. Aquilo foi uma situação assim, mas eu não ia deixar que aquilo acontecesse. Pois bem, né, tudo isso passou, então foi ali uns 2 anos depois de ter sido professor dele, e eu fiquei pensando assim, né, eu lembro que eu entrando na cadeia, entrando ali no presídio, e eu ficava me perguntando, por que esse aluno me chamou? Por que eu, né? Porque ele não gostava de mim, cara, me odiava, acabava com as minhas aulas, né? Era muito difícil lidar com ele. Por que ele me chamou, né? Por que ele me chamou? Enfim, fato é que quando há essas situações de intervenção, o conselho tutelar age para trazer alguém próximo, alguém com poder de persuasão para convencer, para conversar com esses jovens infratores. E aí eu lembro que eu sentado ali numa espécie de cela de reunião, não é sala de reunião, era uma cela de reunião, né? Literalmente uma cela de reunião. Eu sentado esperando, gente, aquele ambiente frio com câmera, aquela coisa, sabe, bem tensa, assim. E eu lembro muito claramente, essa é uma imagem que não vai sair da minha cabeça, né? Desse aluno entrando. E eu lembro que eu vi ele assim, já muito maior, e ele era mais gordinho, né? Ele muito seco, magro. A droga faz isso também, muito seco e bem desfigurado. Ele tinha apanhado, era visível que ele tinha apanhado muito recentemente. Depois me falaram que quando chegam novos detentos, os menores, eles são muito agredidos, eles passam por uma espécie de teste ali, eles são muito agredidos. Ele, dentes quebrados, assim, todo roxo, muito... E eu não conseguia, né? Na hora eu vi ele assim, não segurei, né? Comecei a chorar, aquilo, putz, mexeu comigo, eu tentava se esconder o rosto, tentava... Porque eu olhei aquilo... E nós, professores, professor que sabe o que é sala de aula, a gente tem muito orgulho quando vê os alunos progredindo, né? E eu sempre, quando eu ia dar palestras sobre temas, sobre disciplina, didática, violência, bullying, quando eu ia dar palestras nesse sentido, eu perguntava aos professores, né?
Professores, sim. Quando um aluno seu passa num vestibular, você vê lá, fulano passou no vestibular, ele postou, não dá um orgulho, né? Dá orgulho. Então todo professor se orgulha. Professor, você acha que contribuiu para o seu aluno chegar lá? Acho, nossa, com certeza. E quando sai no jornal local lá, fulano é preso porque... Você sente que você também participou daquilo? Porque sempre, para mim, era sempre muito complicado aceitar que eu contribuo. Se o aluno tem sucesso, é porque eu contribuí. Se ele não tem sucesso, é porque ele não quis me ouvir. Então, é lógico que não é culpa do professor, não tô estabelecendo uma relação direta com isso. Mas por que eu digo isso? Porque foi algo que eu perguntei pra mim, foi algo que eu me questionei. Eu coloquei pra mim. Quando eu vi ele, na minha cabeça eu vi assim, caramba, eu podia ter sido mais paciente, eu podia ter tido mais paciência, eu podia ter... Sabe por quê? A minha vida tava feita, eu tinha uma carreira, eu tinha isso e aquilo, mas ele não, ele tava extremamente vulnerável, ele tava, sabe... Então aquilo doeu muito no meu coração, aquilo queimava muito no meu coração. E aí eu fui falar com ele, ele achou que eu estava ali porque eu ainda era funcionário da escola onde a gente estudava. Ah, professor, você veio aqui, né? Você veio e tudo mais, né? Porque achei que você nem vinha, né? Eu falei, fulano, ó, primeiro, eu nem trabalho mais nessa escola. Eu vim aqui porque eu quis vir. Né? Eu não trabalho, não é minha obrigação. Não era minha obrigação. Mas eu precisava estar aqui pra conversar com você. Enfim, conversei, negociamos lá, mediei e acabou que deu certo. Numa segunda situação, mesma coisa, só que o que me marcou é que era uma realidade financeira, econômica totalmente diferente. Uma observação, os dois alunos, esse que vem de uma condição financeira mais, menos privilegiada, ele não tinha pai, mas tinha uma família muito forte, com avós, enfim, uma família bem forte ali. E esse outro não, né? Tinha ali aquela família mais tradicional, organizada, pai, mãe e tudo mais, com uma condição financeira bem privilegiada. E tanto que quando eu fui no lugar do pai dele, porque o pai não poderia, porque estava trabalhando e tava longe, não estava ali, aí foi eu, a mãe, uma tia e tudo mais. Então, duas situações diferentes que me fizeram pensar, meu, independente da questão financeira, e é lógico que a gente sabe que a falta, né, de acesso a algumas coisas, como é que eu posso dizer, elas deixam sim as pessoas sem opções, e né, não estou justificando, mas a gente sabe que deixa as pessoas sem opções. Mas eu olhei para aquelas duas situações, olhava para isso, e hoje com muito mais clareza, e eu entendia que nada é mais importante do que a presença das famílias que estavam ali. Nada. Nada. Ah, mas um tinha condição financeira bem privilegiada. Ok, mas os pais nunca estavam, não sabiam, não havia relacionamento, não havia intimidade. E eu ficava me perguntando como que esse indivíduo chegou nessa situação. Esse segundo não deu muito certo, a mediação ali. E eu tive notícias, inclusive, recentes dele, tá bem pior. Esse primeiro não, se encaminhou. Mas o que aperta o meu coração é isso. Muita gente tem me questionado que, professor, você fica polemizando, falando disso, daquilo, das crianças, de gênero, de não sei o que lá, porque falar das crianças, do futuro, pra mim é algo muito caro, gente. Não é algo que eu comecei a fazer ontem, não. Tem mais de 10 anos que eu trabalho com crianças, com famílias. E eu sei, e quando chega no Conselho Tutelar, quando o Conselho Tutelar tem que agir, quando um político tem que criar lei, quando um juiz tem que julgar, quando o policial tem que agir, quando todos esses mecanismos têm que agir, é porque a gente já falhou. Quando chega nisso tudo, que é necessário, e eu falo porque nos últimos anos tenho sido chamado para participar da política, já quase sendo forçado, não, vem, então, tenho tido convites para me candidatar, para fazer isso, para fazer aquilo, e não tem interesse, não é meu chamado, não tem interesse. Apesar de eu abordar muito questões políticas ligadas à infância, à criança, à família, eu não tenho o menor interesse em entrar para a política de fato, em virar um político. Porque eu penso que, mais uma vez, quando um político tem que agir, quando um político vai criar lei, vai discutir, vai debater, vai ficar em toda aquela... nós já perdemos, a gente já perdeu. Isso é necessário. Mas toda vez que eu tive que mediar, toda vez que nós precisamos da ajuda da rede de alguma forma, é porque a gente já tinha perdido aquela guerra. A gente já tinha perdido aquela criança, aquele jovem, aquela adolescente. Então toda vez que nós precisávamos contar com forças de fora, é porque a gente já tinha perdido aquilo. A gente já tinha perdido a criança, a gente já tinha perdido o adolescente, a gente já tinha perdido a família. E isso é muito caro pra mim. E talvez eu esteja muito sensível, lógico, porque hoje tenho 3 filhos, né? Meu terceiro filho tá pra nascer. E eu sempre fico num momento assim mais sensível, mais em oração, mais... Quando eu tenho um filho que vai nascer, todo ano nasce um filho aqui em casa, tá, gente? Pra quem não sabe. E depois que eu me tornei pai, falar de tudo isso ficou muito mais caro pra mim, ficou muito mais... Como é que eu posso dizer?
me pesa mais, me dói mais o coração. Então, as pessoas têm me dito assim, professor, você fica polemizando que é pra vender curso, que é pra não sei o que lá. Gente, vocês vão me desculpar, mas como alfabetizador, ficar polêmica não vende não, gente. Ficar polemizando, criando, não, gera engajamento ali naquele post, ali, mas não vende. Faz um monte de gente parar de te seguir, um monte de gente xingar, de ameaça, de processo, um monte de coisa que tem que aguentar, entende? Então, sempre que o que pra vocês é polêmica, pra mim é algo que custa muito caro, que é falar da vida, do futuro das crianças. E não é da boca pra fora, pra você que pensa, não é da boca pra fora. Caramba, 13 anos fazendo a mesma coisa. Será que é possível você passar mais de uma década fazendo a mesma coisa, sendo da boca pra fora? Então, eu quis fazer esse vídeo para que vocês entendam que toda a minha ação aqui em torno disso, quando eu solto esses posts, e vou continuar fazendo, não devo satisfação para mim, vou continuar fazendo, é porque eu sei que quando chega no psicólogo, no conselheiro tutelar, na polícia, na delegacia, no juiz, nós já perdemos. Geralmente nós já perdemos, infelizmente, tá? Então, eu sei da importância de fortalecer as famílias para que a gente não chegue em situações extremas como essa. Eu vejo aqui muitas mães, pais de crianças pequenininhas, de bebezinhos ainda com meus filhos, falando assim, esse tipo de coisa não entra na minha casa, nunca vai entrar, eu não vou deixar pai, mãe. Para com esse papo furado. Para! Eu tô há mais de 10 anos ouvindo as famílias falando isso, e chega lá na adolescência, a família se pergunta onde foi que eu errei. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo o que vai acontecer com a sua família. Mas só o discursinho autoritário de na minha casa não entra, não adianta. É necessário preparo, é necessário ter percepção, é necessário um pouco de estudo, de formação, de ouvir quem tá há tanto tempo batalhando ali nessa área, para você aguçar os seus sentidos, a sua percepção, as suas estratégias como pai e como mãe, você tem que melhorar isso. Esse discurso é um discurso bobo, abobalhado. Gente que passou muito tempo aí, sei lá, achando que tudo vai ser do seu jeito, e não adianta. Quando você tem filhos, uma hora o seu filho vai estar diante dos desafios desse mundo, e o que garante que os seus princípios vão ser seguidos? O que garante que a educação que você deu vai ser seguida? Se você não teve estratégia, intencionalidade para formar valores nessa criança, entrou na universidade, olha só, entrou numa federal, vai ver o que acontece com muitos adolescentes que entram, jovens, adultos que entram na federal. Vai ver o que acontece. Vai ver, tá? Vai lá ver o que acontece. E outra, alfabetização, eu nunca vou deixar de ensinar a ler e escrever, não vou deixar esse trabalho. Mas, o que vocês precisam entender? Simplesmente letrar, dar uma formação ali, uma formação cultural para criança, não é suficiente. É só pegar. Hoje nós temos teses de doutorado sendo construídas para afirmar que existem crianças trans por doutores, pós-doutores, pessoas altamente letradas, que sabem ler e escrever de maneira fluente. Então, letrar uma criança, alfabetizar, só isso não é suficiente, isso é muito importante, tá? Um dia eu queria fazer uma coisa sem outra, tá? Mas não adianta. Só isso não adianta. Então, quando eu trago, e às vezes trago e polemizo, sim, trago, é porque é pra impactar, é pra chamar atenção. Porque eu sei quanto custa pra vida de uma criança ter uma família que perde o controle. E muitas vezes essa família perdeu o controle sem saber, sem perceber que estava perdendo o controle. Ela perdeu aquele jovem sem perceber que estava perdendo. Por quê? Não havia preparo da sua parte para olhar para esse mundo e entender que ela teria que forjar uma criança, blindar essa criança, para que quando ela chegasse ali, os seus valores prevalecessem diante de tudo que há de perverso nesse mundo. É isso, eu só queria registrar isso aqui, esse esclarecimento, essa paixão, isso que queima no meu coração sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre a educação, sobre as famílias, é algo que só vem crescendo cada vez mais. Não adianta reclamar, não adianta ameaçar, não adianta nada disso, tá? Eu vou continuar agindo e eu vou usar tudo que eu tenho para fortalecer cada vez mais as famílias, para que eu não tenha que ver mais situações como essa, tá? Aguardem, porque amanhã, provavelmente amanhã, eu vou soltar um outro vídeo, um pronunciamento, uma coisa mais alinhada, mais planejada, sistematizada, para fortalecer as famílias que quiserem estar comigo e trilhar um caminho onde a gente vai literalmente forjar crianças que, enfim, que estarão literalmente blindadas para lidar com esse mundo tão perverso, tá bom? Que Deus abençoe vocês.